Graça e paz, irmãos e irmãs que nos ouvem, em especial os da Igreja Batista em Angélica e também os que nos seguem pelos canais do YouTube. Vamos dar início ao nosso culto de oração. Quarta-feira é culto de oração. E para isso nós vamos ler uma passagem muito interessante para os dias que estamos vivendo, dias de missões estaduais. Salmos 27, a partir do versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e os meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Lindas palavras essas do salmista Davi, que buscou a casa do Senhor. E é justamente isso que estamos dentro do nossa mensagem, que traz uma palavra de esperança para estarmos na casa do Senhor. Dando continuidade a este culto, vamos trazer a música a qual nós vamos estar cantando enquanto durar este período de missões estaduais, até que ele venha, com a ajuda da nossa adjuntora Jaciara. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar, até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Amém. Até que Jesus venha, nós temos essa missão de levar as boas novas ao mundo. Vamos pedir uma oração à irmã Jaciara para que ela apresente a graça de Deus e a misericórdia a todos os missionários de missões estaduais que estão no campo levando a palavra do Senhor, e que neste momento, enquanto a irmã Jaciara estiver orando, você também coloca as suas petições ao Senhor, principalmente para você ser um missionário na sua família e
possa alcançar aqueles que não seguem ainda o Senhor Jesus na sua casa, na sua família, em torno de quem você deseja alcançar. Oremos com a irmã Jaciara. Grandioso Deus, nós te agradecemos porque a tua graça nos alcançou. Amém. E que possa ser um desafio na vida de cada um. É verdade. Viver para ti. Em nome de Jesus. Vivenciar o teu amor, testemunhar o teu amor. E que teu nome, Senhor, possa ser glorificado em nossas vidas. Isso é verdade. Ó Pai Santo, que o nosso coração esteja sensível ao teu chamado. Em nome de Jesus. Esteja sensível àquilo que tu queres, ó Pai. Assim seja. Porque, como a tua palavra diz, os campos são grandes, ó Deus, poucos são os ceifeiros. É verdade. A tua obra necessita, ó Deus, de ceifeiros. Que cada um possa entender, ó Deus, a tua missão, que cada um possa se dispor a servir no teu reino. Amém, Senhor. Né, a te buscar, a te servir como tu deve ser servido, ó Pai. Amém, Senhor. Em nome de Obrigado, Jesus. ó Deus, por tão grande privilégio. Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas. É o que te pedimos e colocamos diante de ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos abrir agora os nossos cantores cristãos e ler e cantar algumas estrofes do hino 314. Vamos cantar a primeira e a quarta estrofe junto com o estribilho. Estou seguro. É isso que o mundo precisa ter. A segurança de estar em Jesus Cristo. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Lutas sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Que possamos descansar a partir do momento desta oração, em que nós vamos agora apresentar os nossos agradecimentos e fazer o nosso pedido especial. Enquanto eu estiver orando, você apresenta os seus agradecimentos, o que o Deus lhe deu nesses dias. Também faz o seu pedido especial, aquele pedido que você quer e tanto deseja que o Senhor opere em sua vida ou na vida de quem você está dedicando este pedido. Oremos, Senhor Deus, Pai de misericórdia e bondade. Nós, como teus filhos, colocamos diante de ti a tua graça e a tua misericórdia, que ela possa nos atingir, ó Pai, e que ela possa estar contemplando este momento em que te agradecemos pelas bênçãos que tu tens nos dado. Eu tenho muito que te agradecer. Muito que te agradecer, porque neste momento de dificuldade, a nossa despensa, ela não está vazia. Pela saúde que estamos tendo. Por tu permitir que hoje estejamos na obra.
e por ver os nossos filhos mesmo em casa, estudando com afinco, estudando com vontade. Nós temos assistido isso, Senhor. Que graças a Deus, Tu continue nos abençoando, Tu continue nos orientando, mas neste momento nós temos também que Te apresentar. E nesta hora eu Te apresento, Senhor, uma petição especial pela casa do meu irmão de sangue, Genivaldo. Ele, ó Pai, está com o seu filho, a sua nora e o seu netinho com essa doença que está assolando o mundo. Eles pegaram o novo coronavírus. Que Tu possa, Senhor, proteger a família do meu irmão Genivaldo Lopes. Tem misericórdia, porque Tu sabes que o filho dele fez foi para proteger o pai. Ele preferia ver o pai em casa, porque é do grupo de risco, e era ele quem saía para resolver as coisas. Mas ele findou pegando a doença e levou para dentro da sua casa. Por isso, Senhor, tem misericórdia. E que os pedidos que estão sendo apresentados nesta noite a Ti, possamos ter a certeza que Tu vais derramar um bálsamo de bênção em cada um deles. Esta é a nossa oração no nome e pelo amor de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, nós vamos passar rapidamente agora para a mensagem do Senhor, que é uma mensagem missionária. Sim, vamos continuando dar ênfase nesses dias no estudo da mensagem missionária. Por isso eu peço que vocês me acompanhem nas leituras bíblicas que vamos ter. A primeira será em Mateus 28. Vocês ficam com suas Bíblias abertas, que vai chegar um dado momento que eu digo, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 28? Porque nós vamos estar dando continuação ao período de missões estaduais. E eu, quarta-feira passada, eu chamei missões estaduais em 3 tempos. Então, esse é o segundo tempo. Isso. Enquanto tivermos vivenciando missões estaduais, nós vamos, nas quarta-feiras, sempre trazer uma palavra missionária. Por quê? Porque é vital a gente dar continuidade nesta palavra. Porque nós vamos falar de algo que Deus deixou em nossas mãos para o bem do crescimento do seu reino, para o bem do nosso crescimento também espiritual e para o bem de ver os que estão conosco, as nossas famílias, ter a garantia de estarem com Deus. E como servos, nós devemos obedecer sem exceção. Sem exceção, essa ordenança que o Senhor nos deixou. Pois, sendo uma ordem, devemos ser obedientes, para que assim possamos contemplar, no final da nossa estada, os galardões que Ele tem para nos dar. Segundo, o que nós devemos fazer? Por meio dessa visão missionária que temos que ter, nós possamos também usufruir, não só nós, mas como eu disse, toda a nossa família, nossos amigos, nossos parentes, usufruir das maravilhas que o Pai nos presenteou. Isso, ao invés de vivermos fadado ao sofrimento eterno, através do sacrifício do seu Filho, Deus nos contemplou de vivermos em gozo, em tranquilidade e em paz eterna. Eu costumo geralmente dizer que uma vez que nós nascemos, saímos do ventre da nossa mãe, respiramos, choramos para que o ar penetre nos nossos pulmões, passamos a ter uma vida eterna, só nossa.
Agora, se essa vida eterna for nos átrios de Deus, enquanto a gente for vivo e depois que a matéria foi entregue ao chão e o espírito ser entregue a Deus, aí nós vamos dar continuidade a essa vida eterna. É bem melhor estar com Deus. É bem melhor ter a vida eterna com Deus. Porque se não for com Deus, imagine como o mundo está aí complicado sem estar na casa de Deus agora, presencialmente. Agora imagine como é diferente os que estão. Agora imaginemos lá, na vida eterna. Com Deus será uma maravilha. Sem Deus será complicado. Mas para tal, como eu disse, Deus nos entregou Jesus como sacrifício vivo. E Jesus nos deixou uma missão. Isso para fazermos parte dessa grande comissão. Jesus nos outorgou uma missão. Por isso vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 28. Leu o versículo 19 e o 20. Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vou ler novamente. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esse texto de Mateus 28, 19 e 20, nos dá todas as condições de dar sequência no tema que estamos trabalhando, missões em 3 tempos. E aqui nós temos 3 verbos. 3 verbos que devemos prestar muito atenção no emprego deles. Devemos estar bem atentos para isso. Ide é o primeiro verbo que nós vamos trabalhar nesta noite. Para que a gente possa fazer a vontade de Deus, temos que ir. É o ide. Por que temos que ir? O ir é uma derivação do verbo ide. Jesus é claro quando diz, portanto, vão, anuncie as boas novas aos que ainda não conhecem. Ele está dizendo, vá. E é preciso a gente ir. É preciso que a gente deixe o nosso reduto, como muitos dizem, a nossa zona de conforto, o nosso lazer. Deixarmos de fazer algo para si próprio e fazer por alguém, para alguém. Alguns de nós, cristãos, somos escalados para ir além da nossa casa, além da nossa rua, além do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Alguns são chamados para se deslocar do local. Outros não. Outros vão, mas não é preciso se deslocar. Eles vão através de outros meios, a qual nós vamos trabalhar em outras mensagens. Queridos, nesses tempos de missões estaduais, estamos sendo convidados a ir ao alcance do nosso estado. Como eu disse, missões estaduais. E para irmos, não é preciso ir fisicamente, como eu falei agora há pouco. Esse chamado de ir fisicamente é para poucos. A grande maioria faz parte dessa comissão que Jesus pediu para que a gente formasse, contribuindo e orando. Por isso que é importante a gente ir. Viram como é simples? São poucos os que são chamados para se deslocarem fisicamente.
a grande maioria, é para orar e para contribuir. Assim como Deus convidou alguns para serem evangelistas, outros para serem presbíteros, outros para serem pastores, convidou para serem oradores, convidou também para serem contribuintes. Deus, com certeza, fez o convite a todos, a mim e a você. Em particular, o chamado foi só você e Deus, só eu e Deus. O que devemos fazer? Ir. Ir para o chamado, para o time a qual nós fomos escalados. Devemos ir sem medo, sem receio, sem colocar obstáculo. Devemos ir sem atraso. Vá, meu querido. Vá, porque muitos estão precisando da sua contribuição na obra do Senhor. Muitos precisam ouvir a palavra certa, a palavra séria do Senhor. Muitos precisam deixarem de ser enganados. Como a própria Bíblia nos mostra que nos fins dos tempos virão muitos ladrões, salteadores, usando a própria palavra para surrupiar as pessoas. Vejam como foi que a nossa Igreja Batista em Angélica começou. Pense bem, volte ao passado. Alguém chegou aí em Angélica, alguém se deslocou fisicamente, alguém se dispôs a ir até Angélica, e eu quero afirmar com vocês, em tempos bem mais difíceis, tempos bem mais difíceis, aqueles com a estrada bem mais perigosa, mas foi através da ação de Deus que esta pessoa que deu início, o pontapé inicial na Igreja Batista em Angélica, conseguiu ajudar a muitos a saírem da condição em que viviam antes. Cada um de vocês, com certeza, tem uma história particular, tem uma história ímpar para contar como suas vidas mudaram e mudaram para melhor. Eu já escutei e achei belíssima a história do casal Diácono, irmã Rosa e irmão Zacarias. Acho muito bonito também a história do irmão Joaquim. Estamos agora ajudando a construir a história do nosso amado irmão Hernandes, que está mudando sua vida para melhor, graças a Deus mesmo. Eu lembro, queridos, que Deus, quando me mandou ir para Cumaru e para Ferreiros, ainda quando eu era seminarista, havia uma grande necessidade de alimento naquelas duas regiões. Mais ou menos em 1997, 98, por aí. Logo assim que eu me converti, entrei no seminário, Deus me fez fazer coisas que eu nunca imaginava fazer. Nunca. Deus me associou às pessoas que eu nunca imaginava me associar. E um dos meus amigos nessa caminhada é uma família que eu ainda prezo muito, lá em Ferreiros. Eles são fabricantes de bolo e nos ajudou muito a levar a palavra do Senhor. A seca estava tão grande, a fome em muitas casas se fazia presente. E aí bolamos uma estratégia de como ajudar aquelas famílias, em torno das igrejas, dos dois lugares. E aí, como eles tinham muito acesso a comprar ovos, porque eles faziam bolo, aí eles passaram a comprar grades de ovos, várias grades de ovos. Por outro lado, a igreja a qual me sustentava no campo, a Igreja Batista em Torrões, cedeu dinheiro para a gente comprar saco, que a gente chama aqui arroba, ou de inhame, ou de macaxeira, ou de batata doce. E aí eu ia na Ceasa comprar esses sacos dessas raízes.
E aí um outro colega que viajava comigo teve uma outra brilhante ideia. Por que que a gente não pega? Sabe por que eu fiz assim? Pegar mais coisas para levar para esse povo. A gente ia na Ceasa pegar, a gente pedia e a gente pegava também no chão. E pegávamos verduras, legumes, pedíamos às pessoas, parecíamos pedintes, mas a gente pedia em nome de Jesus. E quando a gente voltava, ainda tinha uma pessoa que ia com a gente. Eu lembro muito bem, eu até me emocionei quando eu me lembrei desse fato. A gente chegava com o carro, na época eu tinha um Fusquinha, chegava com o carro lá em casa, com as coisas, e sabe quem lavava com o maior carinho aqueles legumes, aquelas verduras? Dona Creuza, minha mãe. Ela ia sem sair de casa, lavava aquilo tudo ali, botava para secar e ajeitava tudinho, e aí a gente embarcava no carro e lá vamos nós a ajudar muitas famílias. Muitas pessoas ajudando a gente aí. A família de Ferreiro, esse rapaz que viajava comigo, a Igreja Batista em Torrões, Dona Creuza, minha mãe, todos contribuindo. E aí, queridos, quando as pessoas me diziam que quando o carro apontava lá no alto da colina, que as pessoas viam que era o Fusquinha do seminarista, sabia, eita, o seminarista veio de carro hoje. Porque o seminarista não podia estar indo de carro todo o tempo para o campo, não. Ia de ônibus. Eita, o seminarista veio de carro hoje. E aí, quando vi, sabia que o seminarista trouxeram o quê? Alimento. Aí a gente pegava aquelas caçambas de ovos que a família lá tinha comprado, a gente juntava com as verduras que nós tínhamos apanhado e Dona Creuza tinha lavado, juntávamos com a batata ou com o inhame ou com a macaxeira, fazíamos várias sacolinhas e saíamos distribuindo nas casas das pessoas. Tinha pessoas, queridos, que abria a panela pra gente. Só tinha um feijão de corda cozido. Só na água e no sal. E eu lembro que tinha uma família que nem o sal tinha para colocar na água. Imagina. Beber, mastigar um feijão só com água que nem sal tinha. Nós fomos. Com a ajuda de muitos. Você pode ir também. Como eu citei. Várias pessoas foram sem precisar sair de casa. Porque o chamado tinha sido do seminarista Anivaldo. Então, ir é um grande passo. Por isso que Jesus começou dizendo, ide portanto. O outro verbo que temos que falar nesta noite é para a gente fazer a vontade de Deus. Temos que fazer discípulos. Isso, fazer discípulos. E observe o que ele diz. Portanto, fazei discípulos. Sabemos que a máxima da obra em fazer seguidores do Senhor para o reino dos céus, precisamos nos empenhar. E para que isso venha a ocorrer, esse empenho, temos que seguir uma outra máxima. Isso. E nós temos cheio de máximas. Façam o que eu faço. E façam o que eu digo. Ou seja, como é que nós podemos fazer discípulos se não somos um bom exemplo do Mestre? Para sermos construtores de discípulos, descobridores de discípulos, nós temos que seguir o nosso Mestre. E eu preciso fazer primeiro discípulo em casa. Eu preciso fazer primeiro, estimular os meus a fazerem também discípulos. Isso é a partir da nossa casa que nós podemos construir ou fazer discípulos. Eu gosto muito de uma frase que um filósofo, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau disse. Ele afirmou que o homem é produto do meio em que ele vive. Se nós vivemos num meio em que costumamos ser útil em assistir
outras pessoas, costumamos ser úteis em trazer a palavra do Senhor, costumamos ser úteis em cultuar o Senhor, os nossos de casa vão ser o quê? Seguidores desse Senhor. Dificilmente eles se desviam. Dificilmente. Porque estão seguindo a máxima. Faça o que eu faço e faça o que eu digo. Agora, se a gente vive num meio em que a bagunça reina, o que é que acontece? Eles serão também bagunceiros. Então, por isso nós precisamos, primeiramente, fazer o nosso papel de casa. E fazer bem feito, com carinho, com amor e com dedicação. Essa frase pesa muito. Façam o que eu faço. Quando a gente diz façam o que eu faço, nós estamos nos apropriando a formar a grande comissão. E essa grande comissão está clara e definida. Essas duas frases juntas, façam o que eu faço e façam o que eu digo, juntas, nos dá base para a gente ler um outro texto da palavra do Senhor. Isso. Essa comissão começou bem antes de Mateus 28. A cerimônia do lava-pés. Abram aí suas Bíblias em João 13. Cerimônia do lava-pés. João 13, a partir do versículo 5. Nós vamos ler salteado, viu? João capítulo 13, versículo 5. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Agora vamos ler o 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis: bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar aos pés um dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o Senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Viu aí Jesus dizendo: faça o que eu faço, faça o que eu digo, ide e ensinai ao mundo. Façam as coisas que eu estou fazendo. Aí foi a formação da grande comissão. Se os discípulos não seguissem o que Jesus fez, eles não seriam aptos a estarem na comitiva da grande comissão. Isso. Aqui foi que eu enraizei como começou a grande comissão. Vocês têm que fazer o que o mestre de vocês estão fazendo. Fez. Se eu lavei os pés de vocês, então lave os pés dos outros. Jesus observava que havia alguns entre os discípulos. Jesus disse: não, aqui é paz e união. Então, se nós não estivermos hoje aqui, imbuído com essa grande comissão, fazendo o que Jesus fez, nós não seremos aptos a estar nos átrios do Pai. Já pensou? Se os discípulos, os 11, né? Porque tinha um que Jesus sabia que ia o trair. Se os 11 discípulos fossem igual aos 38 espias, quando Deus orientou Moisés para mandar os discípulos,
os espias observarem a terra? Já pensou? Nós estaríamos aqui hoje? Se Moisés fosse dar vazão só àquelas palavras negativas dos 38 espias, mas Moisés observou os que os dois fizeram. Os dois espias sinceros fizeram. E eles sim, de 40, só 2 trouxeram a palavra da verdade. Nós não podemos ser igual aos 38 espias. Nós temos que ser igual aos 11 discípulos. Foram esses discípulos que foram tão leais no que fizeram, mas eles fizeram tão bem feito, mas tão bem feito mesmo, que nem na hora da morte eles temeram. Dos 11, só um teve morte natural, que foi João. O resto, tudo seguiu a morte do Senhor Jesus. Foram mortes sacrificadas. Foram mortes em que eles não tiveram misericórdia quando estavam matando os discípulos do Senhor. De Pedro a Tiago, todos eles, só João se salvou. Então eles, até nisso, eles foram bons imitadores de Jesus. Morreram para anunciar as boas obras. Hoje não é preciso mais nós que estamos fazendo missões estaduais morrer para anunciar as boas obras. Nós até vivemos numa situação bem confortável em relação ao que os discípulos passaram. Mas eles fizeram discípulos. E nós só estamos aqui hoje graças a eles lá, que saíram desbravadamente e não temeram a própria morte. Então, fazer é o segundo verbo. Vamos para o terceiro? Eu disse que eram 3, né? Batizar. Para fazer a vontade de Deus, temos que assistir quem batiza. Isso. Assistir quem batiza. Sabe por que assistir quem batiza? Assistir quer dizer prestar assistência, contribuir com quem batiza. Na semana passada eu trouxe a seguinte palavra, porque o pastor que está congregando com vocês é um pastor missionário. E ele é o pastor que tem autorização ministerial para batizar. Então, ele é um pastor missionário. E se a igreja, a nossa igreja, não abraçar, não despertar para a contribuição missionária, com certeza, meus amigos, com certeza, vai estar deixando de ajudar na contribuição que a Junta de Missões envia até para o seu próprio pastor. Até para o próprio pastor que está congregando com vocês. Lembram do sermão de quarta-feira passada? Que a casa é de ferreiro, mas o espeto não pode ser de pau. Então, se vocês têm um pastor aí que depende também da Junta de Missões, da contribuição que essa junta manda, então a igreja não pode se omitir de ser uma igreja missionária. Isso. Porque a casa de ferreiro e o espeto não podem ser de pau. Mesmo que a igreja, vou trazer um alerta para vocês, mesmo que a igreja não almeje dar a sua contribuição para a obra missionária, mesmo que algum dos irmãos ou do irmão da igreja não tenha em seu coração o desejo de não ofertar, não tem problema para o missionário. Não tem, porque Deus não vai deixar de assistir cada um dos pastores, dos missionários que estão no campo fazendo a obra. O que a igreja que não despertar para dar a sua contribuição, ou que a pessoa individual não tem o seu coração de dar a sua contribuição, a consequência vai ser da igreja e da pessoa, porque vão cair na balança negativa de Deus. Vão cair, com certeza. Sabe por quê? Os missionários e os pastores missionários não caem?
Porque Deus, temos que lembrar que Deus não desampara os seus. Os que estão com a mão no arado, os que estão abrindo mão de sua vida secular para atender esse chamado. Se nós, como igreja ou individualmente, nos negarmos a contribuir, não vai ter problema para Deus. Deus passa o bastão para o outro. Para outras pessoas contribuírem. Isso. Se nós não quisermos dar, esse privilégio não fica mais para a gente. Lembram de Moisés? Moisés colocou o maior obstáculo para debater com o grande faraó. Moisés disse: Senhor, eu sou isso, eu sou fraco de voz, eu sou tal. Deus não perdeu tempo. Quem era que conversava com o faraó? Arão. Já pensou? Todas as vezes que Moisés ia conversar, debater com o faraó, tinha que levar o irmão Arão, porque era Arão quem falava. Moisés não deveria ter dito: Senhor, olha, eu tenho um defeito na fala, me cura. Para eu ir com mais intrepidez. Ele não poderia ter dito isso? Para eu ir com mais eloquência? Me dá sabedoria. Tira esse problema de infância que eu tenho. Não sei se era gagueira, não sei se era fanhoso. Faz um milagre em mim, Senhor. Ele não poderia ter feito isso? Mas ele não, ficou botando obstáculo. Eu disse: tá, tu sai, tu vai, mas tu vai mudo. Eu mando Arão. Toda vez que Moisés precisava ir, tinha que levar o irmão Arão. Por isso não tem problema, querido. Se a igreja não quer ser missionária, não quer assistir os missionários, se você individualmente não quiser assistir os missionários, Deus é quem nos assiste. Deus é quem nos ampara. Por isso que todas as vezes que eu termino o culto, na Igreja Batista em Angélica, eu disse: fui moço. E agora eu estou ficando velho. Mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Nunca vi um missionário passar aperto sem que Deus saiba e arrume outros para assistir esse missionário. Até que ele divulgue que está passando necessidade, que foi desassistido por tal igreja, que tal pessoa deixou de contribuir, Deus manda que outro assuma. Por isso, amada igreja, para encerrar este culto de missões, segundo tempo, vamos ser uma igreja empenhada em contribuir para missões estaduais, em nome de Jesus. Até que Ele venha, nós somos os divulgadores da esperança do Senhor Jesus. Amém, meus queridos. Fiquem com Deus.